E agora nós vamos falar de economia. Aí também está o estilo Dilma Rousseff se afirmando. Para um dos mais importantes jornais da Europa, o modelo econômico do lulismo, baseado na distribuição de renda através de programas sociais e crédito fácil, está se esgotando. Como resposta, o governo tenta impor um ajuste fiscal e cortar gastos dos ministérios. Mas, ao mesmo tempo, é contra a emenda do senador Aécio Neves, que pede maior controle na emissão de títulos públicos para o BNDES. Cristiano, na verdade, o governo Dilma está com objetivos contraditórios, esse é o problema. Não seria nem objetivo, dilemas, né? Que é o seguinte, ele tem que controlar a inflação, mas se ele controlar a inflação, para controlar a inflação, ele tem que elevar a taxa de juros. Se elevar a taxa de juros, entra mais recurso no país, desvaloriza mais o dólar. E valoriza o câmbio. E que prejudica, dessa forma, a indústria nacional. Então, como é que você consegue... essa sintonia fina. Isso, resolver, colocar em prática uma política que, ao mesmo tempo, reduza a inflação e não piore a questão das indústrias com a valorização do câmbio. Essa questão do orçamento, o que é interessante observar é o seguinte, que o Congresso aprovou um ajuste fiscal muito pior, muito mais violento do que a presidente se propôs. A LDO, o PT gosta, né? Não só o PT gosta, como a própria área econômica definiu, que era aquele corte dos 50 bilhões. O que o Congresso fez ao aprovar a LDO foi colocar uma meta de déficit nominal. Para você ter uma ideia, o déficit nominal dos últimos 12 meses até maio está em 2,42% do PIB. Botaram uma meta de 0,87% do PIB até dezembro do ano que vem. Quer dizer, teria que se fazer um ajuste fiscal equivalente a 1,5% do PIB. Uma coisa, eu diria, citando o ex-presidente Lula, assim, nunca antes na história desse país se viu um ajuste fiscal tão forte. Aqui a presidente pode vetar com uma certa tranquilidade, diferente do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem essa guerra exatamente em torno desse mesmo assunto, que é o problema do endividamento. Agora, o problema da indústria brasileira, que o Ribamar tocou, que até outro dia era uma discussão de economistas com empresários, de entidades empresariais, nós acabamos de ter uma manifestação de sindicalistas agora em São Paulo, por conta, contra a chamada desindustrialização. E isso é um assunto que tende a entrar na pauta, porque não há como criar empregos em quantidade razoável e com uma boa qualidade, empregos que pagam bem, sem você ter um crescimento industrial. E, como o Ribamar disse, o câmbio do jeito que está para segurar a inflação, e o governo está usando o câmbio para segurar a inflação, ele está comprometendo a indústria praticamente estagnada esse ano. Né? Pois é, mas olha só... O Ministério do Desenvolvimento vai lançar um programa Brasil Maior para tentar estimular essa... com algumas exonerações, algumas exonerações fiscais, né? Agora, o problema é o seguinte, todos nós sabemos, é o seguinte, que o governo tem pesquisas que dizem que o importante para a popularidade do presidente é a inflação. Então, a indústria, tudo bem, eles se preocupam, não querem que a desindustrialização no Brasil, não quer que o Brasil sofra a famosa doença holandesa, né? Com a valorização demais da moeda. Agora, isso tem o seu limite, até certo ponto, até o fato de que o feijão começou a subir, o arroz começou a subir, a carne começou a subir, tudo isso bate na opinião pública, bate na popularidade do presidente. Mas se o número de empregos, se a criação de empregos começar a perder fôlego, também vai bater. Esse é o dilema do governo, né? Saber o quanto que ele aplica do remédio para curar a doença e não matar o paciente. E uma coisa assim, paralela a isso, que mostra assim, uma mudança de estilo do governo, foi o comportamento do BNDES nessa semana que passou em relação ao propósito do Pão de Açúcar de comprar o Carrefour. Fosse no governo Lula, estava tudo ok, o BNDES ia se manter ali no negócio. Mas a presidente Dilma reagiu de imediato, disse não. E como o Pão de Açúcar contava com o BNDES na sua equação financeira, recuou e aquilo tudo fez água. Agora, eu acho que foi vendido inicialmente, foi vendido ao país, uma ideia que não era verdadeira, né? Quer dizer, era um apoio do BNDES de 3,9 bilhões de reais de empréstimo para ajudar um grupo brasileiro a ter participação no mercado estrangeiro. Depois nós soubemos que o doutor Abílio disse, não é a partir de 2000, ele já vendeu, em 2005, ele vendeu o controle do grupo para o Cassino, esse grupo estrangeiro. Vendeu, recebeu e agora mudou de ideia, né?
Exatamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o enfoque é diferente. Antigamente, até o Lula presidente, o BNDES perfilaria diante do empresário nacional, de um empresário amigo, e agora não. A presidente viu e mandou barrar imediatamente, e aí o BNDES teve que desfazer o que vinha fazendo. Mas chegou a nossa hora do papo no cafezinho, aquelas histórias dos bastidores de Brasília que nós guardamos para contar aqui para você. Eu tenho 2 cafezinhos bem rapidinhos. Um é o seguinte, Antônio Palocci já saiu do governo, mas já está trabalhando. Ele já está retomando os contatos, digamos assim, já vai mudar para o apartamento novo, aquele tal apartamento polêmico que comprou, e já está retomando os contatos. Mas dizem que vai prestar as consultorias depois de uma certa quarentena. Mas eu vou contar uma outra coisa que é bem curiosa, quase um perguntar não ofende, que é o seguinte, eu queria saber por que houve tanta comemoração em setores do PMDB quando a Petrobras fechou um negócio na Tanzânia. Mas eu também não entendi. O meu papo no cafezinho é ainda sobre esse assunto do BNDES, e o governo realmente não gostou que o assunto veio a público como se o próprio governo já estivesse concordando com o assunto, porque nessa administração tudo tem que passar pela presidente da República. Ela realmente é no detalhe, ela quer saber das coisas no detalhe, é uma obsessão pelo detalhe. Então uma operação grande como essa, de vários bilhões de reais, no momento em que o governo está sendo questionado por causa do endividamento do Tesouro para capitalizar o BNDES, de fato a presidente não ficou feliz pelo fato de ter aparecido publicamente como algo que ela estaria apoiando sem que ela tivesse sido consultada e sem que ela tivesse tido o poder de decidir sobre se a coisa ia ser feita ou não ia ser feita. O meu cafezinho também em parte sobre o BNDES, porque é o seguinte, a emenda que o senador Aécio Neves apresentou, em síntese é o seguinte, as emissões de títulos que são entregues ao BNDES pelo Tesouro Nacional, na forma de empréstimo, precisam estar na lei orçamentária. Por quê? Porque isso é uma despesa pública, despesa do Tesouro. Hoje não passa pelo orçamento. Muito bem. Só entra no orçamento quando começa a pagar juros, né? Isso. Não, o subsídio. Só entra no orçamento a conta de subsídios. Os juros não, é a conta do subsídio. Só a diferença. A diferença. Bom, aí, hoje, com relação à emenda do senador Aécio, os líderes já disseram, os líderes da base do governo já disseram que vai ser vetado, o presidente Dilma vai ser vetado. Só que eu conversei com o senador Aécio, ele me disse o seguinte, ele espera, ele confia que a opinião pública, a mobilização da opinião pública em torno do fato de que toda despesa tem que estar no orçamento, isso sensibilize a presidenta, como ela gosta de ser chamada, a presidenta, e não vete a emenda. E vamos esperar. E as apostas para a semana que vem? Eu acho que vamos ver desdobramentos do Ministério dos Transportes e também outros ministérios por aí, né? Porque do jeito que a coisa vai... Mas ele vazou um pouquinho por conta do Congresso em recesso, né? O Congresso está em recesso. Agora que vai ter jornalista fuçando mesmo. Vai ter mais jornalista fuçando, mas menos político vazando também, porque os políticos estão viajando. Eu vou prestar atenção nesses próximos dias na movimentação do PT em torno da Prefeitura de São Paulo, porque o ex-presidente Lula, aí muito proativo, assertivo, como o presidente Dilma gosta de dizer em relação à candidatura do ministro da Educação, do Fernando Haddad, mas a senadora Marta Suplicy não está muito feliz com essa história, não. E pelo cenário que está se desenhando, promete haver uma certa disputa no PT para saber quem vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Exatamente, vamos ver isso, porque tem até Chalita no pedaço, pedido do Marcelinho Carioca, que é o mandato do Chalita, ou seja, a política, que a eleição é no ano que vem, já começa a complicar desde agora. E o Fatos e Versões para por aqui. Eu agradeço ao Ribamar Oliveira, obrigada Ribamar, obrigada Alon, mas eu agradeço especialmente a você, assinante. Tchau e até a semana que vem.